Oi, gente, boa noite. Boa noite, meu nome é Larissa. Meu nome é Isis. Bem-vindos ao canal. Larizes na Real. Então, gente, hoje nós vamos começar a verdadeira história. Finalmente. No último capítulo Tô a muito gente animada. deu, aquela introdução, falamos da palavra escritura, que a gente não encontrou a palavra Bíblia na escritura, e só a palavra escritura. Então, hoje a gente vai começar a contar a história, dessa tradução de escritura. Então, como a gente não achou a palavra Bíblia na escritura, a gente sabe que esse livro aqui, então, ele não existia na época. Existiam, sim, cada escritura solta e separada, presa dentro do templo ou perdida por aí, que a gente vai entender que também as escrituras foram perdidas em alguns momentos da história. Então, a gente vai começar a explicar contexto histórico de quando ela foi criada e de quando ela foi começada a ser traduzida. Sim. Aí a gente vai começar para vocês. Vamos lá. Vamos começar partindo da Grécia. A Grécia era habitada pelo povo nativo, 70 mil antes de Cristo. E logo em seguida chegaram já chegaram os etruscos. Isso, os etruscos são um povo, um povo antigo, e eles não tinham aquela habilidade social de ter organização, de ter alguém que organize, de ter alguém abaixo para poder fazer as organizações mais sociais, e alguém que fique no poder para poder organizar uma estrutura. Não tinha esse talento intelectual, não Eles tinham eram mais artes. soltos, tinham um pouco conhecimento. Isso. Na verdade, tinham pouco conhecimento. E eles ficaram muito pouco tempo no poder. Que, como a Larissa falou, eles não tinham ninguém para organizar essa questão social deles. Então, eles ficaram pouquíssimo tempo no poder. Isso. Eu tô aqui procurando. Aí, no caso, quem é que, como eles eram um povo que era fraco mentalmente, vamos dizer assim, os patrícios, que na verdade eram um povo mais intelectual, eles foram para a Grécia e dominaram esse povo etruco. Sim. E aí eles começaram a criar o que a gente entende de uma... Começou-se aí, então, um começo de um império. Uma democracia, Isso. Uma falsa democracia. Uma falsa democracia. Que aí eles se candidatavam, assim, morreram bastantes etruscos, Larissa. Etruscos. Nessa guerra. Morreram bastante etruscos, e os que ficaram, eles acabaram convencendo a eles, no caso, a eleger os patrícios, como eles tinham mais poder intelectual de manipular esse pessoal que não tinha muito conhecimento, Então, eles manipularam e eles fizeram o próprio povo que sobrou dos etruscos eleger 10 patrícios para ficar no governo, Como hoje seria o nosso ministério. Isso, E a partir daí começou essa como é que se fala? Essa política. Essa política deles. E logo em seguida... Mas aí vamos também já colocar a questão religiosa. No caso, esse povo grego, eles já eram um povo pagão, no caso, pagão. Sim. Eles tinham vários deuses. E eles sempre foram invadidos por outros povos que traziam cada vez mais cultura, divindade e obrigação. No caso, antes dos patrícios invadirem, esses etruscos, eles, como a gente explicou, eles não tinham tanta força intelectual. Então, eles eram justamente dominados por outros povos, e esses outros povos, eles obrigavam a eles a adorar os novos deuses deles, assim como fizeram com os índios aqui no Brasil. Todo mundo consegue lembrar dessa história, a gente consegue entender. E hoje em dia sobrou muito pouco da nossa origem indígena. Por mais que não esteja, que a gente não esteja de acordo com a divindade indígena, mas a cultura, o que é cultural, a gente tem que respeitar. Cada povo que vinha invadindo, no caso a Grécia ainda, trazia uma nova religião, um novo Deus, E aí começou a ficar uma religião por cima da outra, e ficou paganismo em cima de paganismo, E ficou essa bagunça toda que generalizou tudo aí,
Aí eu fiz umas anotações aqui, por isso que eu tô olhando direto pra cá, tá, gente? Eu tenho uma colinha. Os povos antigos eram extremamente religiosos, eram muito pobres e achavam que esses deuses os protegiam. Por exemplo, eles achavam que se ele desse algo em sacrifício, aquele deus iria mandar chuva, iria mandar prosperidade para aquela terra, né? Isso, no caso, eles eram muito ligados ao espiritual e à natureza. Então, eles Sim, acreditavam que cada parte da natureza tinha algum ser vivente que dominava aquilo. Então, se eles isso, quisessem mais chuva, tinham que dar alguma coisa. Se eles quisessem mais planta, tinham que dar mais alguma coisa. Então, tudo que eles queriam, eles tinham que dar algo em troca. isso aí. Aí eu fiz uma outra anotação falando que foi nessa época e nesse local que as escrituras foram queimadas, supostamente, né? Isso. Queimadas. E em seu lugar colocaram a Septuaginta, que foi a primeira tradução bíblica. Isso. Então foi nesse contexto pagão de necessidade, no caso, como naquele momento ali. No caso, agora a gente já está num momento da história de 326 a.C. Nesse momento da história, esse povo, ele já falava o grego e o hebraico. Então eram as duas línguas mais faladas no momento ali, naquela época, naquela região. Então tinha necessidade de traduzir as escrituras para o grego, até para que se pudesse dominar aquele povo usando aquela escritura. Mas a gente vai voltar um pouquinho mais. A gente está só botando, organizando aqui o contexto histórico. Então, antes de se fundar esse Império Romano, Alexandre o Grande, ele morre. E aí, no caso, é depois da morte de Alexandre o Grande que começam esse processo de tradução. Porque Alexandre o Grande que foi o primeiro a perseguir todos os outros territórios em volta para poder construir esse grande império. Sim. E aí eles conseguem construir esse grande império. Isso. Aí, no caso, a gente já volta para os patrícios. Os patrícios, eles eram considerados os ricos, e os plebeus eram os etruscos. E qualquer outro povo, ou qualquer outro povo que eles fizessem de escravo e ficassem ali na condição de submisso. Eles seriam plebeus. E aí daí que a gente recebe aquele apelido de patricinha, playboyzinho, Mauricinho. Patricinha vem daí esse termo, desde essa época. Que eram os patrícios, os que ficavam no poder, os dominantes. Aí, 100 anos antes de Cristo, os patrícios derrubam o governo e põem no poder o primeiro imperador romano, que é Caio Júlio César, que foi conhecido como ditador do mundo mediterrâneo. Ele teve diversas amantes, uma delas foi Cleópatra, que foi a sua amante egípcia, e junto com ela agregou muitos deuses. Foi aí que foi criado o calendário juliano, que foi ele quem criou, Júlio César, e o mês de julho foi colocado em nome dele. Então, no caso, aí já estavam em andamento as traduções das escrituras. E exatamente por conta disso que se achou necessário mudar o calendário. Aí, então, a gente já percebe que já estavam vendo as coisas, já tinham traduzido, já estavam começando a mexer no que poderiam. Aí eu fiz uma anotação também aqui falando que ele se alistou aos 18 anos, no exército, né? Era um jovem muito ambicioso. E ele fez muitos prisioneiros, matou muitas pessoas, dizia que fazia porque os deuses mandavam ele fazer, né? Aí ela falou do calendário, primeiro calendário. Isso aí. Aí você anotou alguma coisa sobre a morte? Não. Que depois dele entra o Otávio. Então, na morte de Júlio César, o jovem Otaviano foi colocado no poder e quando foi nomeado, foi dado o nome César Augusto. No caso, foi o segundo imperador. O nome dele de verdade era Otaviano e ele foi chamado de César Augusto. E o mês de agosto foi colocado em homenagem a ele. Sim. E ele foi considerado um deus para Roma. E ele também era da mesma família e foi durante o seu governo que viveu o nosso Salvador. Foi durante o governo de Caio Júlio César. Ele foi um grande cultuador das virgens verstais, V-E-R-S-T-A-I-S. É bom vocês procurarem depois, se tiverem curiosidade, porque essas deusas, essas virgens verstais, elas têm a origem cultural delas bem... o conto de Maria no cristianismo, ele é simbologicamente oculto por dentro dessa
desse conto das virgens vestais. E essa Vesta, que era a deusa, era uma deusa romana do lar, e seu culto consistia em 6 virgens que eram escolhidas na época de 6 a 10 anos pelo imperador da época para devotarem a sua virgindade por 30 anos. E aí, no caso, elas seriam as que são hoje as freiras. Então eram escolhidas meninas desde pequena para serem virgem, entregues para essa deusa para que fizessem algum tipo de trabalho em prol dela. E foi daí que foi paganizado essa ideia de Maria e fazer as madres e fazer as freiras. Isso tudo está tudo oculto aí atrás. Aí depois de Caio Augusto César, Meu Calígula. vem Calígula. Foi o imperador mais devasso. Ele produzia festas e mantinha relações com animais, homens, irmã. Logo, tem mais alguma coisa dele? Que eu botei logo em seguida Isso, que veio. ele fazia orgia com animais, Isso. fazia bacanal. Ele era bem Ele fazia devasso. sexo com todos os homens também. Até porque isso no Império Romano e em muitos povos antigos, isso não tinha nenhum tipo de erro, não. Era o correto. O sexo, a prática sexual pro prazer era com homens com homens. E pra prática sexual, ter filho e reger a família, aí sim era com uma mulher. A prática sexual para prazer era com homens. Depois de Calígula vem Nero. Nero matou sua mãe, 2 esposas e seu irmão. Ele tinha ódio mortal dos que seguiam Jesus Cristo. Incendiava famílias inteiras para pendurar na cidade, para iluminar a noite. E ele usava esses cristãos como tochas vivas. Depois pôs fogo em Roma. Aos 30 anos se suicidou e disse: estou morrendo e o mundo perderá um grande artista. Então, ou seja, ele achava que o que ele fazia era encorajador e era correto. Então, observem bem o contexto em que as escrituras foram traduzidas. As escrituras, nesse momento, estavam de poder dessas pessoas, traduziram as escrituras, colocaram todas essas coisas dentro dela, se disseram construir o império cristão depois de todos esses caras que fizeram isso com os cristãos de antes. E hoje dizem que existe uma igreja católica apostólica romana. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que estudar para a gente poder entender. Porque foi nesse contexto que foi traduzido as escrituras e nesse contexto alguma coisa pode ter acontecido sim. Alguma coisa pode ter sido mudada, né? Alterada. Ou ensinada de forma diferente. No caso, Maria e as Versta. Porque o pai, a gente vai ver mais pra frente, ele nunca colocou a mãe como uma deusa. E sempre tem uma passagem nas escrituras que ele fala que qualquer mulher pode ser mãe dele e qualquer um é irmão dele. Não tem alguém que seja mais ou menos. Então, até a própria mãe dele foi serva dele. Então, ele mesmo mostra que a mãe não seria uma deusa. E isso já é ocultar, né? Metaforizar essa Maria como essa deusa romana que pediria, no caso, adoração. Logo em seguida veio Vespasiano, que construiu um coliseu para matar os cristãos. Ele era aquele que brincava, né? Botava as pessoas e os leões para comer as pessoas vivas, né? Que até então não tinha Não um local tinha. certo para poder fazer isso. Eles prendiam as pessoas e matavam na praça pública. Ele teve essa ideia maravilhosa. Vamos juntar todos, aí ninguém precisa mais fugir. E também foi essa ideia de Vespasiano que construiu o que a gente conhece hoje como os estádios de futebol. Esses estádios de futebol têm essa estrutura dos coliseus de antigamente, do coliseu de antigamente. E aí que foi o primeiro pão e circo. Esses espetáculos de queima, de caça, de morte por leão, eles eram feitos justamente para trazer o povo para dentro, para o povo gritar, para o povo realmente se distrair. Aquilo ali era o entretenimento da época. Não era... O povo não via aquilo como massacre. Desumano, né? O povo pagão via aquilo como correto. Eles achavam correto matar os cristãos. Aí depois veio Tito, que era filho de Vespasiano, que construiu mais templos pagãos e continuava a matar pessoas. Ou seja, deu continuidade a esse costume deles, né? Isso. Da época, que era bem complicado. Você anotou mais alguma coisa de Tito? Eu anotei aqui que no reinado dele o pior crime era crer em Jesus. Eita.
Aí tu imagina Aí o essa sacrifício de cristãos começou a crescer e a ficar cada vez mais atraente para o povo, que exigia mais pão e circo. Então, quanto mais se matava, mais o povo no dia seguinte exigia que tivesse mais matança. E o maior massacre foi no governo do imperador Trajano, que vai entrar. Logo após esse título. No caso, depois do Tito entra Nerva, Domiciano, que a gente não anotou algumas coisas, vamos depois trazer mais para vocês, e Trajano, que foi o último. Mas depois, esse aí foi o que marcou, né? Esse foi o que marcou. O que ele fez, Larissa? Ele mandou colocar 10 mil cristãos na arena, 10 mil cristãos na arena e manda matar. 10 mil. Foi o maior massacre de toda a Grécia, de todo o Império Romano Antigo. No caso, Nero fez história fazendo aquele massacre, colocando cristãos no meio das ruas para poder servir de tocha. E Trajano fez também história, botando 10 mil cristãos dentro da arena, dessa construída por Vespasiano. É muita loucura pra gente, né? Muita loucura pra gente. Aí tem essa leitura de Trajano. No governo de Trajano, todos tinham que apresentar um sacrifício para algum deus. Comida, dinheiro ou animais eram ofertas. Mais tarde, adotaram outros rituais no Império. É porque tá anotado com a minha letra. No Império Romano, podia adorar qualquer deus, desde que aceitasse a religião do Estado. Então, no Império Romano, qualquer deus era bem-vindo, menos o Messias, porque no caso eles queriam ter controle sobre essa ideologia que estava crescendo, o povo que cria em Cristo e estava se libertando. Sim. E eles não queriam isso. Não queriam que vissem a verdade, né? Quando eles vissem a verdade, eles iam se libertar e eles queriam. A ideia era manter todo mundo preso, né? Não é muito diferente do dia de hoje, não. Não é muito diferente do dia de hoje, não. Você quer sair muito da caixa, você é maltratado, você é atacado, apontado. Você tem que ser igual a todo mundo. Você tem que estar dentro do padrão que é aceito. É falso, né? É um padrão falso, porque depois que você entra nesse padrão, você é o tempo todo exigido mais e mais. Então você nunca chega no padrão. Mas vem as doenças, né? Aí depressão, ansiedade. E conforme você não entra, você se cobra aquilo, que é uma coisa bem superficial. Superficial. Mas aí, gente, a gente tem que voltar sempre. A gente não precisa falar de muita coisa, não. É. A gente não precisa dar exemplo nem nosso. A gente pode falar de um exemplo bobo, por exemplo. Um pobre que vira rico. Ele nunca vai deixar de ser pobre. Por mais que ele seja rico, os outros ricos que nasceram em berço de ouro sempre vão ver ele como um pobre que ficou rico. Nunca vão ver ele como um rico. Obrigada aí pelo like. Vai falar de Adriano. Depois dele entrou o Adriano, que foi o imperador que foi mais conhecido como a fama de ser gay. Ele era mais apaixonado por homens do que por mulheres. E ele tinha um namorado chamado Antino. E o termo homossexual não existia. Fazer sexo, como eu falei, fazer sexo entre homens era natural para os romanos. E ele foi o imperador mais religioso de todos. Ia muito ao Egito para adorar Ísis. No caso, ele prestava culto aos deuses egípcios. Ele construiu o panteão dos deuses, que existe até hoje, e um local para todos os deuses. Isso significa panteão. Pandemia é uma doença que afeta o mundo inteiro, todos os povos. Panteão, tel é Deus, pan para todos. Então, panteão é um local para todos os deuses, menos para o Messias, porque o Messias não se mistura com esse tipo de coisa. Então, o panteão é um local para adorar todos os deuses, menos o Messias. Até mesmo porque o Messias não precisa de um local para ser adorado. A gente está sendo adorado agora mesmo aqui. É verdade. Aí, 70 anos depois de Cristo, os escritos romanos, exércitos romanos, invadem Jerusalém e destroem templos dos judeus da época. Mataram cristãos e massacravam pessoas. Foi o governo de Adriano que construiu um templo, o templo Júpiter, né? Isso. Em Jerusalém. Aí, 136 depois de Cristo, ele morre. Então, de 70 depois de Cristo até 136. Aí, depois dele, vem Diocleciano e Constantino, que são esses dois imperadores que vão dar... Até então, esses outros imperadores que vieram antes, eles fundamentaram espaço, eles agregaram terras, eles pegaram povos. Então, eles tiveram um papel no Império Romano de ampliar esse império.
até o governo de Diocleciano e Constantino, que já tinham derrubado muito, já tinham massacrado muitos cristãos, eles conseguiram então constituir essa religião, já traduzida as escrituras ao prazer deles, para que eles pudessem ensinar nas sinagogas deles, para que eles pudessem então doutrinar todos os povos, tantos que eram judeus, que até então estavam sendo massacrados. A partir de agora não vamos mais massacrar, vocês agora vão ser adorados também. Vem, matamos os pais de vocês, mas os seus filhos vão vir para cá para estudar com a gente. É meio estranho, é meio de se duvidar. Então a gente precisa fazer um retorno na história para a gente ver em que contexto que ela foi traduzida e que essa religião foi construída. E lembrando que, vê se eu me corrija se eu estiver errada, com certeza a gente vamos entrar no acordo. No meio disso tudo que a gente falou, a Bíblia estava sendo passada, traduzida e foi passando no meio desse paganismo, desse massacre. Olha só. Então, muita coisa que ali eles viram que... Porque eles estavam caçando o povo judeu justamente por ver que o povo judeu tinha fé e alguma coisa que aquele povo judeu alguma coisa que aquele povo judeu acreditava tinha fundamento. Eles com as escrituras, com posse das escrituras, traduzindo as escrituras, eles conseguiram então ver qual era o fundamento. E eles precisavam então agir. Porque se eles não agissem, eles trabalhavam para o inimigo. Então o inimigo precisava agir justamente para que... Mas tudo Deus permitiu. Deus já tinha permitido tudo. Que o inimigo agisse para poder enganar os outros, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus também ia continuar sendo pregada, porque esse povo que era perseguido também pregava. Então também era passada a palavra pura, como chegou até hoje para a gente aqui. Então essa perseguição que a Isis falou, que ainda está até hoje, ela vem de muito tempo. E ao mesmo tempo que essa perseguição vem, também os cristãos puros também estão aí passando, e foi através deles que chegou pra gente hoje. E a gente tem que continuar fazendo exatamente isso, lutando para que a gente possa passar isso para os próximos. É verdade. Então a gente hoje vai parar por aqui. No próximo episódio da Bíblia Bíblica a gente já vai entrar no governo de Constantino e Diocleciano. Sim. E a gente já vai começar a dar os pontos nas escrituras para vocês, para que a gente possa ir interpretando junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Também. Então é isso, gente. Obrigado aí todos pelo carinho, obrigado por estar acompanhando a gente. Continuem acompanhando, vocês vão adorar, tá? Eu estou apaixonada. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela dedicação, porque nós precisamos de vocês também. Como eu sempre falo, nós somos irmãos em Cristo e nós precisamos um dos outros, tá? Deus abençoe a vida de cada um, que todos tenham uma noite abençoada. E mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Muito obrigado. Boa noite.